O Enigma Esquecido. Autoria: Franciele Freire Pessoa. Sinopse oficial: O Enigma Esquecido. Em Mérida, no coração do Yucatán, o jovem arqueólogo Diego Navarro faz uma descoberta que jamais deveria ter vindo à luz, um mapa incompleto deixado por Dr. Valdemar Castilho, o pesquisador lendário que desapareceu sem deixar rastros há 40 anos. O mapa revela a existência de um artefato proibido, conhecido apenas como Coração da Noite Antiga, guardado pela civilização maia como segredo absoluto. Quando Diego se torna alvo de uma sociedade clandestina disposta a tudo para recuperar o artefato, ele se une à destemida guia Aitana Cruz em uma jornada que os leva de corredores históricos a ruínas engolidas pela selva. Cada pista decifrada, cada símbolo maia iluminado e cada armadilha que renasce das sombras os aproxima de uma verdade que esteve enterrada por séculos, e que talvez devesse permanecer assim. Mas o coração não é um tesouro. É um selador. E quando usado de forma errada, não liberta poder, ele liberta algo. Entre perseguições, rituais antigos e segredos que desafiam a razão, Diego descobre que o desaparecimento de Castilho foi apenas o primeiro movimento de um jogo muito maior. E, agora que o enigma foi desenterrado, forças que dormiam estão despertando novamente. Misterioso, tenso e eletrizante, O Enigma Esquecido é um romance de aventura e suspense arqueológico que revela. Alguns segredos não foram ocultados pelo tempo. Foram esquecidos para proteger o mundo. Capítulo 1 – Um mapa que não existia. O sol ainda mal tocava os telhados coloniais de Mérida, derramando tons quentes de dourado sobre o centro histórico. As ruas começavam a despertar lentamente, o aroma de café fresco escapava das cafeterias, os primeiros vendedores armavam suas barracas na calçada e o ar carregava aquela calma típica de quem sabe que o calor ainda vai demorar para se tornar insuportável. A câmera imaginária sobrevoava as fachadas coloridas, os prédios antigos, a Catedral de São Ildefonso, até deslizar em direção ao Museu da Cultura Maia, onde uma nova história estava prestes a emergir das sombras do passado. Dentro do museu, o silêncio dominava as salas como se o próprio tempo estivesse em observação. Diego Navarro, 27 anos, jovem arqueólogo recém-contratado, caminhava entre prateleiras e caixas de madeira com um brilho vivo nos olhos. Era o tipo de pessoa que carregava o fascínio pelo passado como outros carregam cicatrizes, com orgulho. Ele havia passado a noite revisando artefatos recém-chegados de uma expedição na região de Caba. Sempre havia algo extraordinário escondido nas pequenas coisas. Bastava paciência. Bastava olhar com cuidado. Última peça da manhã, murmurou para si mesmo, puxando uma escultura de jade representando um jaguar estilizado. A peça era pesada, fria, perfeita. Os detalhes milimétricos revelavam que provavelmente fora usada por algum sacerdote de alto nível. Diego a colocou sobre a mesa de trabalho e começou a medir, fotografar, catalogar. Foi então que reparou em algo estranho. Um pequeno desnível na base. Ele franziu o senho. Pegou uma lanterna, inclinou a peça e percebeu que uma parte do jade parecia imóvel. Isso não estava no relatório da equipe. Com cuidado cirúrgico, pressionou a base. Um leve clique ecoou pela sala. O coração de Diego acelerou. De dentro da escultura deslizou um pequeno envelope envelhecido, tão antigo que parecia pronto para se desfazer ao menor toque. Ele hesitou. Envelopes escondidos não significavam boas notícias, pelo menos não para arqueólogos. Mas a curiosidade sempre fala mais alto. Com mãos firmes, ele o abriu. No interior havia 3 itens. Um mapa incompleto, desenhado em papel a mate, com traços precisos e símbolos que ele nunca tinha visto. Um símbolo estranho, quase como um selo, formado por uma espiral cercada por 4 marcas que lembravam estrelas. Um pedaço de papel menor, onde se lia, em uma caligrafia forte: O mal não é o fim. É o começo. Diego sentiu um arrepio subir pela coluna. A frase parecia uma advertência. Ou um convite. Ao estender o mapa sobre a mesa, suas mãos tremeram por um instante. Os traços. O estilo. As anotações nas bordas. Ele reconhecia aquela escrita. Era a caligrafia de Dr. Valdemar Castilho, um dos maiores arqueólogos da história mexicana, desaparecido misteriosamente há 40 anos durante uma expedição no deserto Pulco. Castilho era mais do que uma lenda, era um fantasma presente em todas as conversas acadêmicas, um nome carregado de mistério, um homem que supostamente encontrou algo que jamais deveria ter encontrado. Diego se aproximou ainda mais, analisando cada detalhe.
No canto inferior do mapa, quase apagada pela ação do tempo, ele viu outra anotação, tão discreta que poderia passar despercebida. As palavras eram simples, mas carregavam um peso terrível. Quem seguir este mapa deve aceitar o risco de não voltar. O ar da sala pareceu ficar mais pesado. Diego engoliu seco, encarando o papel como se ele pudesse falar. Por que o mapa estava escondido ali? Por que Castilho o deixou dessa forma? E por que agora, depois de tantos anos, ele emergiu para as mãos de um arqueólogo novato? A resposta, Diego sentia no fundo do peito, não seria simples. Nem segura. Enquanto o museu permanecia em silêncio absoluto, Diego teve a sensação súbita de que alguém, ou alguma coisa, o observava. Ele dobrou o mapa com cuidado, guardou tudo no envelope novamente e apagou a luz da sala. Do lado de fora, Mérida continuava tranquila. Mas, para Diego Navarro, naquele exato amanhecer, o mundo tinha acabado de mudar. Capítulo 2 – O aviso que ninguém ouve. O ar-condicionado do Museu da Cultura Maia parecia mais frio naquela manhã, como se tentasse compensar o calor sufocante que se aproximava do lado de fora. Diego atravessou os corredores com passos rápidos, o envelope envelhecido preso firme entre os dedos. Seu coração ainda batia acelerado desde a descoberta. O diretor do museu, Dr. Olvera, terminava de arrumar alguns documentos quando viu Diego entrar. Era um homem de meia idade, olhar austero, sempre meticuloso demais para a atmosfera descontraída de Mérida. Navarro? Você parece ter visto um fantasma, comentou sem levantar muitos olhos. Talvez eu tenha encontrado um, respondeu Diego, colocando o envelope sobre a mesa do diretor. Olvera arqueou a sobrancelha, curioso, mas quando abriu o envelope e viu o mapa, sua expressão mudou imediatamente. O semblante rígido se fechou em segundos. De onde tirou isso? Perguntou, agora em um tom mais baixo, quase ameaçador. Da escultura de jade da coleção recém-chegada. Havia um compartimento oculto. Olvera respirou fundo, passando o polegar sobre o papel a mate, como se confirmasse que aquilo não era uma cópia ou falsificação. Os olhos dele brilharam por um breve momento, mas logo esse brilho se converteu em algo mais sombrio, preocupação? Medo? Navarro, disse, devolvendo o mapa bruscamente. Você não sabe o que encontrou. Eu sei que é obra de Valdemar Castilho. E sei que ele desapareceu seguindo pistas relacionadas a símbolos como esses. E é exatamente por isso que deve esquecer isso agora, cortou Olvera, levantando-se da cadeira. Essas relíquias são amaldiçoadas. Trouxeram desgraça a todos que tentaram seguir seus rastros. Diego sentiu uma fisgada de incredulidade. Com todo respeito, diretor, em amaldiçoadas? Somos arqueólogos, não curandeiros supersticiosos. Olvera se aproximou, colocando a mão no ombro dele de forma firme demais. Não estou brincando, Navarro. Jogue isso fora. Finja que nunca viu. Há portas que não devem ser abertas. Há segredos que não foram feitos para serem revelados. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer parede do museu. Diego recolheu o envelope e se despediu rapidamente, sentindo que algo, talvez tudo, estava profundamente errado. A observação. Ao sair do museu, a luminosidade intensa da manhã o cegou por um instante. Quando seus olhos se ajustaram, percebeu um movimento discreto do outro lado da rua. Um homem parado à sombra de uma árvore observava diretamente para ele. Alto, postura ereta, roupas simples, mas o que mais chamava atenção era o chapéu largo, que escondia a maior parte do rosto. Diego tentou agir naturalmente, mas a sensação de estar sendo observado era quase física. Ele caminhou pela calçada, tentando despistar os próprios pensamentos, mas quando olhou de relance, viu o homem seguir na mesma direção, com passos sincronizados, sem pressa, sem disfarçar. O desconforto se transformou em alerta. Diego acelerou o passo. O homem também. Ao dobrar a esquina rumo à Plaza Grande, o coração de Diego batia forte. A praça estava cheia o bastante para dar alguma sensação de segurança, mas não suficiente para afastar o pânico crescente. Ele fingiu olhar os prédios históricos, mas estava verificando discretamente cada movimento atrás de si. O homem do chapéu largo continuava lá, sempre perto, nunca se aproximando demais. Diego entrou em uma cafeteria, saiu por outra porta, atravessou a praça no meio de um grupo de turistas, e mesmo assim, o homem não sumia.
Foi só quando uma viatura da polícia passou lentamente pela rua que o desconhecido desviou o olhar e desapareceu na multidão. Como se tivesse evaporado. Diego esperou alguns minutos antes de finalmente voltar para casa, tentando convencer a si mesmo de que era apenas coincidência. Mas não era. O bilhete. A noite caiu silenciosa sobre Mérida. As cigarras cantavam incessantemente, e uma brisa quente entrava pela janela do apartamento de Diego. Ele tentava se concentrar no mapa estendido sobre a mesa, refazendo mentalmente o que descobrira. Cada símbolo parecia pulsar levemente sob a luz amarela da luminária, como se quisesse ser entendido. Foi então que um barulho suave o fez erguer os olhos. Algo havia sido empurrado por baixo da porta. Diego caminhou até lá com cautela, sentindo a garganta secar. Pegou o papel dobrado e o abriu. Havia apenas uma frase, escrita com urgência, quase tremida. Pare enquanto pode. Castilho não desapareceu. Ele foi levado. O sangue de Diego gelou. Ele correu até a janela, mas só viu a rua deserta, iluminada pelos postes antigos. Nenhum movimento. Nenhum suspeito. A noite parecia segurar a respiração. Diego fechou a porta, trancou as janelas e encarou o bilhete de novo. Se Castilho não tinha desaparecido, então alguém, ou algo, o tinha feito desaparecer. E agora estavam seguindo Diego. A partir daquele momento, era impossível ignorar. Ele havia se tornado parte de um enigma que muita gente preferia que continuasse esquecido. Capítulo 3 – A primeira pista em Ucmal. A estrada para Ucmal serpenteava pelo interior do Yucatán, rodeada por selva densa, arbustos floridos e o som constante das cigarras. Enquanto dirigia, Diego mantinha o mapa aberto sobre o banco do passageiro, como se ele pudesse mudar a qualquer momento, como se fosse vivo. O bilhete anônimo da noite anterior ainda queimava em sua mente. Ele foi levado. Essas palavras repetiam-se como um eco incômodo. A cada quilômetro, o peso da responsabilidade se tornava mais intenso. Mas também crescia a sensação de que algo grandioso o aguardava. Ao chegar ao sítio arqueológico de Ucmal, a paisagem o envolveu completamente. A pirâmide do adivinho dominava o horizonte, imponente, quase orgânica, como se tivesse brotado do solo ao invés de ter sido construída. Turistas caminham com câmeras e garrafas d'água, mas, para Diego, tudo parecia distante, abafado. Ele veio por outra coisa. Algo escondido. Enquanto observava o mapa, ouviu uma voz às suas costas. Você está perdido ou fingindo que sabe onde está indo? Diego virou-se e encontrou Aitana Cruz. Morena, cabelos escuros presos de forma prática, olhos atentos que pareciam analisar tudo antes mesmo que alguém pudesse piscar. Sua postura era de quem conhece cada pedra de Ucmal como conhece o próprio nome. Estou buscando algo, respondeu Diego, mostrando o mapa dobrado contra o peito. Aitana franziu o senho. Isso aí é inacreditável. Onde conseguiu? Estava escondido numa escultura de jade no museu. Ah, claro. Porque esconder mapas antigos dentro de jade é totalmente normal. Ela resmungou, cruzando os braços. Me mostra isso direito. Quando Diego abriu parcialmente o mapa, ela arregalou os olhos. Esse símbolo, e meu avô desenhava esse símbolo nos cadernos dele. Ele era assistente de campo de Valdemar Castilho. Diego sentiu a respiração pesada. É por isso que vim até aqui. Acho que Castilho passou por Ucmal antes de desaparecer. Aitana ficou em silêncio, avaliando Diego como se tentasse descobrir se ele era ingênuo ou simplesmente suicida. Por fim, murmurou. Então você está prestes a entrar em um tipo de problema que as pessoas costumam evitar. A câmara subterrânea. Aitana o guiou por trás de uma área isolada, onde arqueólogos haviam montado tendas e estruturas provisórias. Poucos sabiam que ali, recentemente, uma câmara subterrânea havia sido encontrada, e menos ainda tinham autorização para entrar. Meu avô falava dessa sala antes mesmo de ela existir, disse Aitana, pegando uma chave improvisada feita de metal. Ele dizia que Castilho encontrou em algo que não deveria ter visto. Ela destrancou uma porta de concreto e entrou, sendo seguida por Diego. O ar lá dentro era diferente, frio, úmido, carregado de poeira e de um silêncio profundo, como se o tempo tivesse estagnado há séculos. As lanternas iluminaram paredes inteiras com símbolos maias intricados.
Diego parou de respirar por um instante. São iguais aos do mapa, murmurou. Aitana aproximou-se de um painel com símbolos circulares e marcas de estrelas. Nunca conseguimos decifrar isso. Os arqueólogos acham que é uma forma rara de escrita ritual, mas sempre senti que era mais que isso. Diego caminhou ao longo da parede, tocando uma pequena depressão na pedra. Quando pressionou levemente, ouviu-se um ronco profundo, como se algo gigantesco despertasse. O que você fez? Aitana deu um passo para trás. Antes que pudessem reagir, o piso tremeu. Pedras deslizaram. Uma parte do chão se abriu, revelando um túnel oculto, perfeitamente seco, como se tivesse sido protegido da umidade durante séculos. Uma escadaria descia para a escuridão. Aitana piscou, atônita. Essa sala nunca foi mencionada nos relatórios, e sua voz parecia pertencer a outra pessoa. Diego apontou a lanterna para as paredes internas do túnel. Havia inscrições. E nelas, um nome se repetia várias vezes. Coração da Noite Antiga. Aitana engoliu em seco. Meu avô, ele, dizia que Castilho encontrou algo que não deveria ter visto. Algo que podia mudar tudo. Diego encarou a escuridão abaixo deles. Parece que agora nós encontramos o mesmo. O ar ali dentro se movia, como se respirasse. Aitana, embora hesitante, deu um passo à frente. Se vamos continuar, precisamos ficar juntos. Diego acenou. Os dois desceram lentamente, iluminando as pedras antigas. E, pela primeira vez, tiveram a nítida sensação de que aquela câmara não estava sendo revelada. Ela estava despertando. Capítulo 4 Sombras em Mérida. O entardecer de Mérida tingia o céu com tons de cobre e violeta quando Diego estacionou na frente do pequeno prédio onde morava. O cansaço do dia pesava em seus ombros, mas o que realmente incomodava era outra coisa, a sensação crescente de ser observado desde que deixara Alkmaar. Ao subir as escadas, percebeu que a porta de seu apartamento estava entreaberta. Seu coração disparou. Não, murmurou, empurrando a porta lentamente. O interior estava um caos. Livros no chão, gavetas reviradas, peças de roupa espalhadas como se tivessem sido arrancadas com fúria. As luzes estavam acesas, embora ele soubesse que as havia apagado ao sair. Diego percorreu cada canto, cada prateleira, cada mochila. Nada parecia ter sido levado. Exceto uma coisa. Ele correu até a mesa onde tinha deixado o envelope envelhecido. O mapa não estava lá. Um nó se formou em sua garganta. Não pode ser, sussurrou. Eles sabiam. Alguém sabia exatamente o que procurar. O telefone fixo tocou. O som abrupto cortou o silêncio com violência, fazendo Diego sobressaltar. Ele hesitou por um segundo antes de atender. Alô? Um ruído distorcido, metálico, respondeu. Depois, uma voz grave, fria, quase sem emoção. Você ainda tem o que queremos. Não lute contra o inevitável. Diego ficou imóvel. Quem é você? Do que está falando? A linha caiu. Nenhum clique, nenhum barulho. Apenas silêncio. Ele inspirou profundamente, tentando conter o pânico. Foi então que bateram à porta. Diego se virou rápido, pronto para qualquer coisa. Quando abriu, encontrou Aitana, ofegante, o rosto marcado pela preocupação. Precisamos conversar, disse ela, entrando sem esperar permissão. Acho que estou sendo seguida também. Diego fechou a porta atrás dela e contou rapidamente o que havia acontecido. Aitana escutou em silêncio, andando de um lado para o outro. Se eles levaram um mapa e mais querem algo mais, significa que você descobriu alguma coisa que ainda não percebeu, concluiu ela. E você? Quem está te seguindo? Aitana respirou fundo. Hoje, ao voltar de Alkmaar, notei um carro escuro me seguindo desde o anel viário. Não desacelerava, não ultrapassava. Quando dobrei para um bairro movimentado, ele sumiu. A sensação, ela fez uma pausa, é igual à que você descreveu do homem do chapéu. Os dois se encararam por alguns segundos, sentindo a gravidade do que estava acontecendo. Aitana, e você não precisa se envolver nisso, disse Diego, embora soubesse que era tarde demais para ambos. Pare de ser educado, ela retrucou, cruzando os braços.
Se estão atrás de você, estão atrás de mim também. Meu avô estava ligado a Castilho. Não existe coincidência nisso. Diego não tinha argumentos. Aitana aproximou-se da janela e puxou levemente a cortina. Precisamos sair daqui. Agora. A perseguição. As ruas estreitas do centro histórico estavam iluminadas por postes antigos, e a noite trazia consigo o murmúrio distante de bares, turistas e música. Parecia normal, mas nada estava normal. Eles seguiram rapidamente, cada um olhando para uma direção, tentando disfarçar a urgência. Foi quando Diego viu o mesmo homem do chapéu largo, parado do outro lado da rua. Aitana, disse em voz baixa. Ela seguiu seu olhar e praguejou baixinho. Anda, murmurou ela. Não olha para trás. Mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Eles aceleraram o passo. Atrás, o homem começou a caminhar. Não corria, apenas seguia, como se soubesse que cedo ou tarde os alcançaria. Diego e Aitana dobraram uma esquina, mergulhando numa rua lateral mais escura. O homem apressou o passo. Esquerda! Sussurrou Aitana. Eles viraram, passando por becos estreitos e curvas que só quem conhecia Mérida de verdade saberia usar como rota de fuga. Mas não parecia o suficiente. Passos ecoavam atrás deles. Ele está vindo mais rápido. Alertou Diego. Numa última tentativa, Aitana puxou Diego pelo braço e o guiou até uma área iluminada e movimentada. O mercado Lucas de Galves. Mesmo à noite, o mercado ainda tinha vendedores tardios, luzes brancas piscando, cheiro de frutas cítricas e carne grelhada. Perfeito para desaparecer. Aqui. Entre ali. Disse Aitana. Eles se embrenharam entre corredores apertados, passando por bancas cobertas de lonas coloridas. O som abafado dos passos do perseguidor ecoava pela estrutura metálica do mercado. Diego e Aitana se abaixaram atrás de uma barraca de artesanatos, respirando silenciosamente. O homem entrou no mercado. Olhou calmamente para os dois lados. Não se mexa, murmurou Aitana, quase inaudível. Ele caminhou alguns metros, parou, e inclinou a cabeça como se ouvisse algo além do som do mercado. Depois deu meia volta, desaparecendo pela saída lateral. Diego soltou o ar preso nos pulmões. Isso está se tornando maior do que imaginávamos, sussurrou. Aitana concordou, ainda ofegante. E vai ficar pior. Eles se entreolharam, sabiam que algo maior se desenhava. A sensação não era mais apenas medo. Era destino. Ali, escondidos no coração pulsante de Mérida, Diego e Aitana decidiram. Eles permaneceriam juntos, não importando quem estivesse vindo atrás deles. Capítulo 5 – O Código de Castilho. O relógio marcava quase meia-noite quando Diego e Aitana se acomodaram no pequeno estúdio improvisado no apartamento dela. O lugar cheirava a café forte e papel antigo, mapas rasgados, anotações e fotografias estavam espalhados pelo chão como um mosaico caótico, mas era ali que as peças do enigma começariam, enfim, a se encaixar. Diego conectou a câmera ao computador e projetou na parede as fotos que fizera do mapa antes de ser roubado. As imagens surgiram uma a uma, o papel a mate desgastado, as linhas interrompidas, os símbolos desenhados com precisão quase obsessiva. Aitana aproximou-se, com o senho franzido. Esses glifos não são inscrições comuns. Ela pegou um caderno grosso da mochila. Castilho era obcecado por uma criptografia maia baseada em constelações. Meu avô sempre mencionava isso. Diego ampliou uma das fotos. Ao fundo, além dos traços do mapa, havia pequenos pontos circulares, quase imperceptíveis. Estrelas, ele murmurou. Ele usou estrelas para codificar a rota. Aitana folheou o diário escondido do avô, que havia encontrado no dia anterior, e pousou o dedo sobre uma página amarelada. Aqui. Ele descreve um sistema onde cada símbolo maia corresponde a um padrão celeste. Castilho dizia que os maias acreditavam que certos conhecimentos só podiam ser transmitidos pela ordem do céu. Diego observou os padrões na parede, traçando mentalmente linhas invisíveis. Se ele marcou constelações específicas, talvez a rota não siga o terreno, mais o céu visto de Ucmal. Aitana assentiu lentamente. O mapa não aponta um caminho. Aponta um momento. Ela ergueu o diário. E isso muda tudo.
O silêncio se instalou por alguns segundos, interrompido apenas pelo zumbido da noite entrando pela janela entreaberta. Então Aitana abriu mais uma seção do diário do avô, uma parte escrita com urgência, quase tremida. Tem mais uma coisa. Sua voz ficou mais baixa. Meu avô anotou algo sobre o coração da noite antiga. Ele acreditava que não era um tesouro, é mais uma tecnologia ancestral perdida. Algo que Castilho encontrou e tentou esconder. Diego virou-se para ela, incrédulo. Tecnologia? Como assim? Aitana respirou fundo e leu. A escuridão não é o perigo. O grande perigo é o que tenta controlá-la. Diego ficou imóvel. O peso da frase caiu entre os dois como uma pedra. Isso parece um aviso. Ele passou a mão pelo rosto. Castilho deixou pistas, mas também tentou impedir que alguém chegasse até o coração. Aitana fechou o diário devagar. E falhou. Ou foi silenciado por isso. Diego sentiu um arrepio na nuca. Seja como for, disse ele, encarando as estrelas codificadas no mapa, alguém já está nos seguindo. E se descobrirmos o código completo, talvez nos tornemos a próxima ameaça para eles. Aitana se aproximou da projeção na parede. Então precisamos decifrar antes deles. E descobrir por que Castilho acreditava que o coração nunca deveria ser encontrado. Do lado de fora, um carro estacionou lentamente na rua. As luzes do farol apagaram. A sombra de alguém ficou imóvel diante do prédio. Mas, lá dentro, Diego e Aitana ainda não sabiam que o jogo havia acabado de começar. Capítulo 6 – Na Sociedade do Obelisco Negro. A sala onde Diego e Aitana trabalhavam ainda estava mergulhada na penumbra quando a campainha tocou. Um som curto, seco, que parecia carregado de intenção. Aitana apagou a projeção na parede num movimento rápido. Diego prendeu a respiração. Ninguém sabia que estávamos aqui, e ela sussurrou. Diego se aproximou lentamente da porta, espiando pelo pequeno olho mágico. Do outro lado, não havia o homem de chapéu largo, nem qualquer figura conhecida. Apenas um envelope escuro deixado no chão. Ele abriu a porta com cautela, pegou o envelope e voltou para dentro. Não vamos abrir isso sem saber o que é, Aitana disse, pegando um pequeno canivete de trilha. Diego respirou fundo e cortou a lateral. Dentro, havia apenas um cartão rígido, preto como obsidiana. No centro, um símbolo geometrizado, um obelisco estilizado, cercado por um círculo incompleto. A Aitana congelou. Eu já vi isso. Seus olhos se estreitaram. Meu avô dizia que Castilho era perseguido por um grupo que chamavam de os Homens da Sombra. Eles deixavam esse símbolo quando queriam avisar que estavam observando. Diego virou o cartão, procurando por algo mais. No verso, uma coordenada escrita à mão. E uma frase. Cheguem sozinhos. O informante. A coordenados levou às margens do bairro Santiago, a uma taberna antiga, iluminada por lâmpadas fracas e com cheiro de madeira úmida. Lá dentro, sentaram-se à mesa de um homem magro, de barba grisalha, que parecia carregar décadas de medo nos olhos. Ixael? Diego perguntou, hesitante. O homem assentiu sem levantar a cabeça. Vocês já estão metidos até o pescoço, disse ele, com voz áspera. E eu só vim porque ainda devo isso ao Castilho. Aitana inclinou-se para a frente. O que é essa sociedade? Por que estão atrás de nós? Ixael respirou fundo, como se achasse perigoso até pronunciar o nome. A Sociedade do Obelisco Negro. Um grupo tão antigo quanto ambicioso. Eles buscam artefatos que podem manipular energia física, espiritual, cósmica. Não acreditam em limites. Nem morais, nem naturais. Castilho os enfrentou sozinho por tempo demais. Diego sentiu um arrepio gelado subir pela coluna. Eles sequestraram Castilho? Ixael balançou a cabeça devagar. Não. Eles silenciaram Castilho. E agora querem um mapa para completar o que ele descobriu. Ele tentou esconder a localização exata do artefato, mas falhou. Vocês encontraram o que eles procuravam há décadas. Aitana franziu o senho. O coração da noite antiga. Ixael bateu a mão na mesa, não como ameaça, mas como alerta. Não digam esse nome alto. Não aqui.
Ele olhou ao redor, certificando-se de que ninguém escutava, e continuou. Castilho acreditava que o artefato não era apenas uma relíquia. Era uma chave. Algo capaz de abrir ou aprisionar. E a sociedade quer usá-lo como fonte de poder. Literalmente. Diego engoliu seco. E o homem que nos segue? Ixael esfregou o rosto, cansado. Um dos executores deles. Se ele marcou vocês com o símbolo do obelisco negro, significa que não vão parar. Não até conseguirem o que querem. Aitana apoiou as mãos na mesa. Então precisamos chegar ao artefato antes deles. Ixael soltou uma risada amarga. Se quiserem sobreviver, precisam estar dispostos a enfrentar algo muito maior do que a arqueologia. Ele se levantou abruptamente, como se algo lembrasse de que estava ficando tempo demais no mesmo lugar. Antes de sair, deixou escapar seu último aviso, o mais inquietante. Vocês estão dias atrasados. A sociedade já partiu. Eles estão indo para o deserto Pulco. Ixael desapareceu pela porta, deixando para trás apenas o cheiro de poeira e urgência. Diego e Aitana se entreolharam, sentindo o peso da corrida que acabava de começar. O tempo, agora, não estava a favor deles. Estava contra. Capítulo 7 – O Templo Escondido. A mata fechada do deserto Pulco parecia viva, respirando ao redor deles. A cada passo, raízes serpenteavam pelo solo e trepadeiras se enroscavam como dedos tentando impedir sua passagem. O sol mal atravessava o teto verde da vegetação, criando sombras que se moviam como se observassem a dupla. Aitana limpou o suor da testa. Se o cálculo das constelações estiver certo, o templo deve estar. Ela ergueu o olhar para uma abertura no alto das árvores, bem à nossa frente. Diego conferiu o mapa decifrado, agora marcado com coordenadas celestes e notas em maia antigo. O coração batia acelerado, parte pela adrenalina, parte pelo que poderia encontrar dentro daquele lugar perdido pelo tempo. De repente, a mata se abriu como uma ferida na paisagem. E lá estava ele. Um templo maia colossal, tomado por raízes grossas, cada pedra coberta por musgo e séculos de silêncio. Era como se tivesse sido engolido pela selva e mais preservado por algo maior, algo que não queria ser encontrado. Castilho chegou aqui, e Diego murmurou, quase sem voz. Aitana observava a estrutura com reverência e inquietação. Então o mapa não mentia. O labirinto de pedra. A entrada era estreita, quase oculta por blocos caídos. Diego acendeu a lanterna, e um feixe de luz cortou a escuridão adentro do corredor. O ar lá dentro era frio. Antigo. Como se mantivesse memórias de quem havia caminhado por ali antes. Assim que deram os primeiros passos, o chão tremeu discretamente, um mecanismo despertado. Diego e Aitana se entreolharam. Armadilhas, Diego murmurou. Os maias levavam a sério seus segredos. Duas lâminas de pedra deslizaram das paredes com velocidade inesperada, cruzando o corredor. Eles se jogaram para o lado, o impacto quase arrancando o ar de seus pulmões. Ótimo, a Aitana disse, recuperando o fôlego. Quem precisa de café quando tem isso? Avançaram com cautela. Corredores estreitos, alguns tão apertados que precisaram prender a respiração para atravessar. Buracos no chão revelavam lanças enferrujadas. Blocos no teto rangiam ameaçadores. Mas algo chamava ainda mais a atenção. À medida que a luz da lanterna tocava algumas inscrições nas paredes, elas brilhavam. Um azul intenso, como luz de estrelas. Isso é pigmento fosforescente? Diego perguntou, fascinado. Não, é algo diferente. Parece reagir à luz. Aitana passou a mão pelas inscrições, sem tocá-las. É um aviso. E também, em um caminho. A marca de Castilho. Depois de minutos que pareceram horas, chegaram a uma câmara circular. No centro, havia um símbolo esculpido no piso, uma estrela com 8 pontas, igual à encontrada no mapa. Mas o que realmente fez o coração de Diego parar foi o que estava na parede oposta. Meu Deus, ele sussurrou. Lá, entre hieróglifos maias e desenhos enigmáticos, estava gravado um nome. Valdemar Castilho. E abaixo dele, uma frase em espanhol antigo. Eu vi. Talvez tarde demais. Aitana tocou a inscrição, emocionada.
Então ele realmente esteve aqui, e ele tentou deixar um aviso. Diego respirou fundo, mas algo logo desviou sua atenção. Na parede seguinte, outra inscrição brilhava com força. Um círculo perfeito, com traços internos que formavam pequenas conexões, como circuitos primitivos. É um encaixe do artefato, ele concluiu, caminhando até o centro da câmara. A câmara final. No exato centro da sala, sobre um piso que parecia recém-varrido, e incomum para um lugar abandonado há séculos, havia um pedestal octogonal, lapidado com perfeição assombrosa. Ele tinha 8 faces, cada uma gravada com um símbolo diferente: lua, sol, estrela, água, fogo, terra, tempo, e um último que Diego não reconhecia. No topo, uma cavidade circular ocupava o centro do pedestal. Diego se aproximou, sentindo o coração apertar. O coração da noite antiga deveria estar aqui. Aitana analisou o interior da cavidade. Está limpo demais. Como se alguém tivesse retirado o objeto recentemente. Diego tocou a borda da marca circular. O artefato foi removido. E não faz muito tempo. Aitana deu um passo para trás, o eco dos ruídos distantes da selva preenchendo a câmara com um suspense inquietante. Então a sociedade do obelisco negro chegou antes de nós. Diego se ajoelhou diante do pedestal vazio. E agora estão com algo que Castilho acreditava ser capaz de controlar em a própria escuridão. O templo parecia segurar a respiração com eles. Algo havia sido desperto. Ou libertado. E Diego sentia que o vazio naquele pedestal era apenas o começo do verdadeiro perigo. Capítulo 8 – O ritual da noite sem lua. A noite no deserto pulco era mais escura do que Diego imaginava possível. Sem lua, sem vento, sem o canto dos animais, apenas um silêncio espesso, inquietante, que parecia se acumular na garganta. Aitana caminhava ao lado dele com passos leves, guiando entre rochas e árvores retorcidas até que avistaram uma luz tênue à frente. Estamos perto, ela sussurrou. Ao se aproximarem, a floresta se abriu em uma clareira circular, como se algo invisível tivesse afastado a vegetação. No centro, dezenas de figuras encapuzadas formavam um círculo perfeito, segurando tochas cujas chamas tremulavam sem vento. E no meio de todos eles, um pedestal de obsidiana. E sobre ele, o artefato. O coração da noite antiga. A luz que devora a luz. O líder da sociedade do obelisco negro avançou até o pedestal. Era um homem alto, de traços rígidos e olhar que parecia perfurar a escuridão, Dorian Kalmar, o nome que Ixael temia pronunciar. Ele ergueu o artefato, uma esfera negra com veios que pulsavam como se respirassem. Ao levantá-la, um murmúrio arrepiante ecoou entre os membros da sociedade. Mikau 1. Taki u Kaaba entoaram, em um maia antigo que Diego reconhecia apenas pelas estruturas gramaticais. Kalmar pousou o coração na palma das mãos. E então aconteceu. A esfera emitiu um brilho impossivelmente escuro, não iluminava, absorvia a luz ao redor. As estrelas acima deles começaram a desaparecer, uma a uma, engolidas por um vazio que parecia se expandir. A própria temperatura da noite caiu, como se o ar estivesse sendo drenado. Aitana apertou o braço de Diego. Isso não é normal. Nem natural. Ele não respondeu. Estava paralisado. Era como olhar para um buraco no mundo. A jaula de obsidiana. Aos pés do ritual, parcialmente escondida entre as pedras, havia uma estrutura que Diego inicialmente confundira com sombras. Mas quando seus olhos se ajustaram, ele viu uma jaula. Feita de barras retorcidas de obsidiana pura. E dentro dela, um homem frágil, de barba grande e cabelos grisalhos desgrenhados. Aitana levou a mão à boca. É ele. Diego, é o Dr. Castilho. Diego sentiu o corpo gelar. Tentou avançar, mas Aitana o segurou com força. Se nos virem agora, não sairemos vivos daqui. Espere. Eles se aproximaram lentamente pelo lado oposto, escondidos pela vegetação. Castilho, trêmulo, levantou a cabeça quando percebeu o movimento. Seus olhos, cansados e vermelhos, se arregalaram. Diego? A voz dele era um sussurro quebrado. Eu disse para o mundo esquecer esse mapa, e esquecer tudo. Diego se ajoelhou, segurando as barras frias. Professor, eles têm o artefato. O senhor precisa nos ajudar.
O que ele faz? Castilho agarrou a mão de Diego com força. Escute bem, e ele respirava com dificuldade. O coração não é uma arma e nunca foi. É um selador. Foi criado para manter preso algo que não pode caminhar sob o nosso céu. Aitana franziu o senho, apavorada. Preso em o quê? Castilho fechou os olhos, como se dizer em voz alta pudesse despertar o que tentavam evitar. A noite viva. A sombra consciente. Aquilo que os maias chamavam de ratreva que devora ecos. O artefato impede que ela desperte. Mas se usado da forma errada. Ele encarou Diego, com um desespero profundo. Ele não controla a escuridão. Ele liberta. O ritual atinge o pico. No centro da clareira, Kalmar ergueu o coração acima da cabeça. A luz negra se expandiu em círculos concêntricos, apagando tudo que tocava. As tochas morreram. As sombras se alongaram. Os seguidores se ajoelharam. Diego sentiu o chão vibrar, como um coração adormecido que despertava pela primeira vez em eras. Precisamos interromper isso agora. Aitana sussurrou, puxando Diego. Se Castilho está certo, algo vai ser solto aqui, e não teremos como conter. Antes que Diego pudesse responder, um estalo profundo ecoou pelo chão, como uma rachadura abrindo-se no tempo. A escuridão começou a se mover. A respirar. A crescer. Kalmar sorriu. Castilho gritou. Parem. Parem antes que seja tarde demais. Mas ninguém parou. E Diego percebeu, aterrorizado, que eles estavam prestes a testemunhar algo que os maias enterraram por séculos, e que jamais deveria ter visto a luz da noite. Capítulo 9 – A fissura aberta. O coração da noite antiga pulsou uma última vez, um batimento grave, profundo, que fez a claridade das estrelas desaparecer por completo. Então o ar enrasgou. Não com som, mas com a ausência dele. Um corte negro se abriu no espaço, como se alguém tivesse puxado o véu da realidade com as próprias mãos. Um rasgo vertical, instável, vibrando com energia viva. A grama ao redor se curvou, como atraída para dentro daquela fenda faminta. A selva rugiu. O chão tremeu sob os pés de todos, rachando em linhas tortas que avançavam pela clareira. As árvores mais próximas inclinaram-se violentamente, algumas partindo ao meio como se fossem de papel. A sociedade do obelisco negro recuou em choque, o que não impediu Dorian Kalmar de erguer os braços em êxtase. A fissura está aberta. Ele bradou, tomado por uma loucura triunfal. Não estava aberta. Estava desperta. Caos na clareira. Aitana puxou Diego para trás, evitando que uma rachadura se abrisse sob seus pés. Se ficarmos aqui, vamos ser tragados. Ela gritou. No centro da clareira, a jaula de obsidiana que mantinha Castilho prisioneiro começou a vibrar perigosamente. Diego correu até ela, desviando de seguidores em pânico e de detritos que voavam como projéteis. Castilho! Aguente firme! Não me deixe! Ele implorou, segurando as barras. Com um golpe rápido usando uma pedra pontiaguda, Diego quebrou a trava, frágil pelo efeito da energia. Aitana surgiu logo atrás, ajudando o professor a se levantar. Precisamos fechar essa coisa, Aitana disse, agora. A corrida ao templo. Com o coração nas mãos de Kalmar, a fenda crescia. Sombras tremeluzentes surgiam do rasgo, tentando se moldar em formas quase humanas antes de colapsar novamente. Diego, Castilho e Aitana correram para dentro da selva, seguidos por gritos e tiros disparados pelos membros da sociedade. Ramas se partiam, o chão abria pequenas crateras sob seus pés. Aitana disparou um tiro de advertência contra um seguidor que se aproximava demais. Movam-se! Eles estão atrás de nós! Ao longe, o templo oculto emergia entre a vegetação, silencioso, imóvel, como se estivesse aguardando sua função final. O pedestal! Castilho arfou. É a única estrutura com capacidade de canalizar o selamento. Diego segurava o coração pressionado contra o peito, e algo inesperado aconteceu. O artefato vibrou. Como um coração reconhecendo outro. Ele está respondendo, Diego sussurrou. Então você precisa colocá-lo no pedestal, Castilho disse, antes que a fissura consuma a floresta inteira. O último impulso.
Ao entrarem novamente na câmara final do templo, tremores violentos sacudiram as paredes. Poeira caiu do teto. Prédios esculpidos vibravam como se algo enorme empurrasse a terra sob eles. Diego correu até o pedestal octogonal, sentindo a energia do coração pulsar contra sua palma. Aitana protegia a entrada com a arma do guarda que havia derrubado. Castilho tentava manter as rachaduras do piso sob controle, sinalizando para Diego. Agora! Coloque-o! O ar atrás deles se distorceu. A sombra recém-escapada da clareira avançou pela câmara, um borrão ondulado, como fumaça viva, movendo-se com intenção. Aitana ergueu a arma, mas o gatilho parecia não obedecer naquele instante. Diego! Ela gritou. Agora! Diego ergueu o coração, e pela primeira vez, viu uma luz diferente emergir da esfera, uma luz branca tênue, como um rastro ancestral se acendendo. Ele encaixou o artefato no pedestal. No mesmo instante, uma onda de energia expandiu-se pelo templo, empurrando tudo para trás, como um vento sem origem. Aitana foi lançada contra a parede. A sombra avançou para engoli-la. Não! Diego gritou, agarrando o pedestal. A luz branca expandiu-se, colidindo com a onda negra vinda da fissura. O choque iluminou o templo com clarões intensos, que dançavam entre vida e treva. Um rugido profundo ecoou, vindo de algum lugar que não pertencia àquele mundo. As paredes estremeceram. A selva lá fora uivou. A fissura fechava-se. Centímetro por centímetro. Gritando sem som. Então, em silêncio. O rasgo se fechou com um estalo seco. O templo parou de tremer. O ar voltou a se mover. Diego caiu de joelhos. Aitana tossiu, tentando recuperar o fôlego. Castilho desabou contra a parede, exausto. Conseguimos, Diego disse, respirando com dificuldade. Castilho, porém, não parecia aliviado. Ele olhava fixamente para a entrada do templo, com os olhos arregalados. Não, e não completamente. Diego franziu o senho. O que quer dizer? Castilho ergueu o dedo trêmulo. Uma sombra passou por nós antes do selamento. Escapou. Ela agora caminha livre, e não sabemos a quem pertence. O silêncio que se seguiu foi mais aterrador do que o rugido da fissura. A noite sem lua não havia terminado. Ela apenas havia mudado de forma. Capítulo 10 – O eco que permanece. A madrugada encontra a selva em silêncio, um silêncio estranho, pesado, como se a própria terra estivesse tentando compreender o que acabará de acontecer. Sirenes ecoam ao longe enquanto lanternas cortam a escuridão. A polícia de Mérida finalmente chega, acompanhada de agentes federais, encontrando o campo de ritual destruído, árvores retorcidas e marcas de energia que parecem queimaduras circulares no solo. Diego, Aitana e o Dr. Castilho, ainda cobertos de poeira e suor, observam enquanto os membros remanescentes da sociedade do Obelisco Negro fogem entre as sombras da mata. No caos, Dorian Calmar desaparece, deixando apenas seu manto rasgado preso em um galho. Castilho respira fundo, com a voz embargada. Vocês salvaram mais do que imaginam. Se não tivessem chegado. Ele não termina a frase. Seus olhos assustados já dizem tudo. Diego se ajoelha para recuperar o artefato, agora inerte, como uma pedra comum, exceto pelo frio quase sobrenatural que percorre sua mão ao tocá-lo. Professor, o senhor disse que isso é um selador. Um selador do quê? Castilho, exausto, passa a mão pelo rosto. De algo antigo. Algo que os primeiros povos temiam tanto que escolheram apagar da história em vez de derrotar. Ele encara Diego com seriedade. E agora, vamos ter que terminar o que eles começaram. Mas não posso fazer isso sozinho. Diego sente um peso no peito, não de medo, mas de destino. Ele apenas acena em silêncio. Aitana, afastada alguns passos, observa o céu. Entre milhares de estrelas cintilantes, há um ponto onde a luz parece falhar, como um pequeno eclipse permanente, um buraco de noite dentro da própria noite. Vocês estão vendo isso? Ela pergunta, a voz quase um sussurro. Diego se aproxima e sente um arrepio percorrer sua espinha. Fechamos a porta, e ele murmura, com a respiração presa, mas algo passou. O som distante dos policiais se torna abafado.
A câmera se eleva lentamente acima das copas das árvores, revelando Mérida ao longe, tranquila, iluminada, alheia ao que ocorreu na selva. Mas não completamente protegida. Corte seco. Em um templo antigo, ainda não registrado em nenhum mapa moderno, uma figura encapuzada surge entre colunas quebradas. Seus olhos brilham como brasas azuladas na escuridão. Nas mãos, ela segura um fragmento do coração da noite antiga, pulsando como se ainda estivesse vivo. O vento noturno sopra poeira e folhas, mas a figura permanece imóvel, encarando a cidade distante. Então ela sussurra, com uma voz que parece vir de muitas outras vozes ao mesmo tempo. Todo enigma esquecido retorna. A câmera recua, mostrando o templo mergulhado em trevas impossíveis enquanto o fragmento emite um último brilho profundo. Fade out. Fim, e ou começo.